Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o nosso estudo sobre o equilíbrio químico. Olha só, nós já falamos uma série de coisas sobre o equilíbrio, mas nas nossas últimas aulas nós falamos da questão do equilíbrio quando nós temos uma reação de um ácido e de uma base, quando nós temos substâncias capazes de liberar H+, e substâncias capazes de liberar o OH-. E agora que nós temos soluções, nós temos sistemas que contêm H+, e OH-, que são liberados por ácidos e por bases, como que nós podemos medir a acidez dessa solução? Como nós podemos medir a basicidade dessa solução? Nós aprendemos a medir se um ácido é forte ou é fraco, se uma base é forte ou é fraca, ok? Nós aprendemos na última aula ver o quanto um ácido é forte, o quanto uma base é forte, o quanto que elas conseguem liberar de H+ e de OH-. Agora nós vamos medir tudo isso que está na solução. Um ácido liberou H+ para a solução, ele é um ácido forte, porém, como que a minha solução agora se comporta com esse H+ que ele recebeu? Tá ok? Então é isso que nós vamos estudar. E para medir essa concentração de H+ que o ácido liberou, e para medir essa concentração de OH- que a base liberou, nós vamos usar o pH e o pOH. O pH e o pOH nada mais é, nada menos é que a medida da concentração de H+ numa solução, ok? O pH vai medir a concentração de H+ em uma solução. O pOH vai medir a concentração de OH- em uma solução. Tá ok? São processos extremamente simples que nós vamos aprender agora e você vai ficar ninja. Olha só, antes da gente falar do pH e do pOH, nós temos que saber uma coisa. Quando nós temos a água pura, isso mesmo, se a gente pegar a água destilada, por exemplo, a água é capaz de se auto-ionizar. O que é isso? Ela sozinha é capaz de formar H+ e OH-. Dá uma olhada aqui comigo. Nós estudamos que há várias definições para ácidos e para bases. Olha só, uma definição bem legal é a definição de Bronsted. O que Bronsted fala? Ele fala que ácido são substâncias capazes de doar H+. E bases são substâncias capazes de receber esse H+. E quando eu tenho água, a água pode protonar uma outra molequinha de água. Falei chique, né? Olha só, a água pode doar, olha só, pode doar H+ para outra molequinha de água. Olha que loucura, gás nobre. A própria água pode doar um próton, que é o H+, para outra molequinha de água. Quando isso acontece, nós temos a formação do H3O+, mais o OH-. Olha só, nós podemos simplificar isso daqui e escrever assim, ó. H2O, ela é capaz de se auto-ionizar. Ela é capaz dela sozinha. A água por si só é capaz de quebrar e formar o H+ e o OH-. E isso nós chamamos de auto-ionização da água. Pô! E agora, presta atenção. Eu tenho tanto H+ quanto OH- em qualquer solução, eu tenho os dois. Eu tenho H+ e OH-. Então, gás nobre, a gente pode concluir que uma solução vai ser ácida, que uma solução vai ser básica, dependendo da relação entre a quantidade de H+ nessa solução e da quantidade de OH- nessa solução.
Tá ok? Na água pura, ela é neutra. Por que que a água pura é neutra? Porque, olha, se uma molequinha de água quebra e forma um H+, e um OH-, essa solução é ácida? Não. Ela é básica? Não. Por que não? Porque eu tenho o mesmo número de H+, e mesmo número de OH-, gás nobre. Eu tenho a mesma quantidade, eu tenho um H+, e um OH-. Então é neutra. Tá certo? Agora presta atenção nisso daqui. Nós vamos voltar a falar disso. Agora, nós sabemos que Kc é a constante de equilíbrio. Nós podemos calcular a constante de equilíbrio. Olha só, Kc vai ser a concentração dos produtos H+ vezes OH- elevado aos seus coeficientes, que é 1 e 1, dividido pela concentração dos reagentes. Aí você vai falar, para aí, professor, olha só. Água líquida. Água líquida não entra no Kc. Por que que ela não entra no Kc? Ela é o meio onde acontece a reação, ou seja, a concentração dela é constante. Por isso que ela não entra no Kc. Mas olha só, gás nobre, ela é uma constante, correto? O que vai acontecer então? Ó, ela está dividida, eu vou passar multiplicando. Vai ficar Kc multiplicando a concentração da água líquida, que é constante. E o que acontece quando a gente multiplica duas constantes? O que acontece? Eu tenho uma constante é 2. 2 é constante, é 2 toda a vida. 2. Vai ser sempre 2, uma constante. Eu tenho uma outra constante, 3. 3 é 3 toda a vida. 3. Se eu multiplicar uma constante por outra, eu tenho uma terceira constante que é 6. Então, se eu multiplico duas constantes, eu obtenho uma terceira constante, que nesse caso, como nós estamos falando da água, vai ser o Kw. W de water, tá? Que é água em inglês. Então, olha só, Kw vai ser a concentração de H+ vezes OH-. Tá certo? Então, nós temos agora um equilíbrio químico que envolve a água. Porque a água é capaz de auto-ionizar. A água, por si só, libera H+ e OH- no equilíbrio. E se uma solução é ácida ou uma solução é básica, porque nós temos uma variação da concentração de cada um. Então, uma solução ácida vai ser aquela que tem muito H+. Uma solução básica vai ser aquela que tem muito OH-. Porque quando a gente joga um ácido na água, ele libera H+. Dessa maneira, vai aumentar a quantidade de H+ em relação ao OH-. Tá certo? Olha só que legal, gás nobre. E aí, então, nós temos que a constante de equilíbrio da água, ela vai ser um valor que é determinado aqui experimentalmente e que depende unicamente da temperatura. Tá ok? Se nós fizermos a 25 graus Celsius, o Kw tem esse valor, que é 10 a menos 14. Ok? Então, nos nossos estudos, nós vamos considerar sempre que nós estamos trabalhando nessa temperatura, na temperatura de 25 graus Celsius. E como na temperatura de 25 graus Celsius, o Kw vai ser 10 a menos 14. 10 a menos 14. Então, o produto da concentração de hidrogênio pela concentração de hidroxila, de OH-, vai ser 10 a menos 14. Então, nós podemos escrever isso daqui, ó, que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é 10 a menos 14, que é o Kw a 25 graus Celsius. E isso, o que tem a ver com POH? O que isso tem a ver com POH e pH? Isso daqui nós já falamos que o pH é a medida da concentração do hidrogênio, que o pOH é a medida da concentração do OH-. Porém, gás nobre, de novo, nós estamos trabalhando com números muito pequenos.
Olha o valor do KW. 10 a menos 14. Dá uma olhada nisso daqui para mim, olha só. O que acontece quando nós temos um meio neutro? Quando que é neutro? É neutro quando a quantidade de H+, é igual à quantidade de OH-, correto? Quando nós temos isso, um meio é neutro, não é nem ácido nem básico, porque o H+ neutraliza o OH-, tá certo? Olha a constante de equilíbrio, 10 a menos 14. Quando a constante é pequenininha, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais reagente. Então, olha o KW. O KW vai ser produto sobre reagente. A constante é muito pequena, é 10 a menos 14. Quer dizer o seguinte, que eu tenho muito reagente. Quer dizer que a água prefere ficar na forma de H2O do que na forma de H+ e de OH-. Ok? Olha a constante, bem pequenininha. Então, nós temos aqui, ó, no meio neutro, nós temos que o número de H+ é igual ao número de OH-, certo? Está neutro. Então, se são iguais, eu vou chamar de X, tá? Eu vou chamar de X só para a gente fazer uma continha. Então, eu vou substituir. Como são iguais, eu vou pôr X aqui, vezes X aqui. São iguais, que é igual a 10 a menos 14. Olha, x vezes x dá x ao quadrado. Se eu tirar a raiz daqui, ó, x ao quadrado, eu tirar a raiz, vai dar quanto? X vai ser igual a 10 a menos 7. Opa, pera aí, guys, nova. O que eu descobri? Eu descobri que quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, isso é igual a 10 a menos 7. Ou seja, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH- é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Eu descobri isso, que quando nós temos um meio neutro, ou seja, o número de H+ é igual ao número de OH-, a concentração do H+ é 10 a menos 7. E a concentração do OH- é 10 a menos 7 também. E olha de novo, um número muito pequeno, 10 a menos 7, 10 a menos 14. Esses números estão distantes da nossa realidade. É difícil a gente mensurar isso, quanto que vale 10 a menos 7. Porque é muito pequeno. A gente não trabalha com coisas tão pequenas. O nosso mundo não é tão pequeno assim. O nosso dia a dia. Tá? Então, o que a gente faz? A gente converte isso para uma escala que nós conseguimos ter uma certa noção. E essa escala é a escala logarítmica. Por isso que eu falo pH. O que é pH? O que é pOH? Quando eu falo pH, a letrinha P significa menos log, menos logaritmo. Então, se eu tenho pH, quer dizer que eu tenho pH é menos o logaritmo da concentração de H+. pOH é menos logaritmo da concentração de OH-. Por que eu estou fazendo pH? Porque se eu faço o logaritmo desse valor, eu transformo isso em um número palpável, em um número mais próximo da nossa realidade. E nós podemos fazer isso daqui, olha. Aqui nós temos que a concentração de H+ é quanto? Vai ser menos log de 10 elevado a menos 7. Olha, como que eu resolvo menos log de 10 elevado a menos 7? Ó, menos log de 10 elevado a menos 7. Eu tenho aqui um expoente. O expoente pode vir multiplicando aqui na frente. Vai ficar menos 7 vezes menos log de 10. Quanto que é menos log de 10? Menos log de 10? Log de 10 é 1. Então vai ficar menos 7 vezes menos 1, que é igual a 7. Então, peraí, quer dizer
que menos log de 10 a menos 7 é igual a 7. Ora, qual que é a concentração de OH-? 10 a menos 7 também, então vou fazer menos log de 10 elevado a menos 7. Ok? 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa, também é igual a 7. Opa! Olha o que eu descobri, gás nobre. Olha que loucura. Olha como tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Olha só. Então, quando o meio é neutro, quando o número de H+, a concentração de H+, é igual à concentração de OH-, o meio é neutro. E no meio neutro, a quantidade de H+ é 10 a menos 7. A quantidade de OH- é 10 a menos 7. Quando eu passo isso para uma escala logarítmica, que traz para a gente números mais próximos da nossa realidade, eu tenho que fazer menos log, que é a letrinha P. Então, pH, que é o logaritmo disso daqui, vai ser igual a 7. pOH, que é o logaritmo disso aqui, vai ser igual a 7. O que acontece quando o meio é neutro? A gente não está cansado de falar que quando o meio é neutro, o pH é igual a 7? Aí, por que o pH é igual a 7 no meio neutro? Descobrimos, mostramos por quê. Porque no meio neutro, a concentração dele é igual a de OH-. E tem que ser 10 a menos 7. Quando eu faço o logaritmo disso, eu descubro que o pH é igual a 7. Olha que loucura, gás nobre. Olha que loucura. Então, quando o meio é neutro, o pH é igual a 7, porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e isso é igual a 10 a menos 7. E aí eu estou passando um número muito pequeno para a nossa realidade, que é 7. Legal, né, gás nobre? Muito massa isso daqui, ó. Descobrimos meio neutro, pH é igual a 7. Dá uma olhada nisso daqui. Aqui, gás nobre, ó. Então nós falamos de um meio neutro. Vamos dar uma olhadinha agora no meio ácido. Quando eu tenho um meio ácido, ácido é porque tem muito H+. Para ser ácido, a concentração de H+ tem que ser maior que a concentração de OH-. Certo? A concentração de H+ tem que ser maior que a concentração de OH-. Agora dá uma olhada nisso daqui. Olha só, quando eu faço a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, isso tem que dar sempre 10 a menos 14, tá? A 25 graus Celsius, que vai ser a temperatura que a gente vai trabalhar. A nossa escala de pH, o pH é igual a 7. Se a gente muda isso daqui, ó, se a gente faz uma temperatura diferente, o pH muda também, olha. Se eu fizesse isso daqui a 50 graus, esse produto não ia dar mais 10 a menos 14, ia dar esse valor. Então vai mudar a faixa de pH. Então nós vamos trabalhar a 25 graus Celsius. E quando nós temos um meio ácido, é porque eu tenho mais H+, uma concentração maior de H+ do que de OH-. Tá certo? E quando isso acontece? Vai acontecer então, gás nobre, se 10 a menos 7 é neutro, quando a concentração de H+ for maior que 10 a menos 7, nós temos uma solução ácida. Uma solução ácida. Por exemplo, se eu falo para você um número maior que 10 a menos 7, 10 a menos 6, olha só, 10 a menos 6. Se eu falo para você que a concentração de H+ é 10 a menos 6 mol por litro, qual que é o pH? pH, olha, pH é menos log da concentração de H+. pH vai ser menos log de 10 elevado a menos 6. Isso vai dar igual a 6. Quer dizer, então, que o pH é 6. E o que acontece? Toda vez que eu multiplico a concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que dar 10 a menos 14. Então, se aqui é 10 a menos 6, quanto que vai ser o OH-? Pô, tem que dar 10 a menos 14. Que número que eu somo com 6 que dá 14?
Então, obrigatoriamente, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 8. Vai ser 10 a menos 8. Ou seja, nós temos que o POH, nesse caso é POH, porque é a concentração de OH e não de H, que o POH é igual a 8. Então, olha que legal, guys nobre. Quando nós temos concentrações maior que 10 a menos 7, uma solução é ácida. Aqui, guys nobre, se eu multiplico os dois lados por logaritmo, log da concentração de H+, maior que log, que é a concentração de H+, que é 10 a menos 7. Ok? Só que pH é menos log, então eu vou multiplicar por menos dos dois lados. Quando eu faço isso, eu inverto também o sinal. Então vai ficar assim, ó, menos log de H+, eu sei que é pH. Então pH menor que menos log de 10 a menos 7. Então pH vai ser menor que 7. Então toda vez que eu tenho meio ácido, o meu pH é menor que 7. Por que o pH é menor que 7? Porque nesse caso a concentração de H+ vai ser sempre maior do que a de OH-. Por isso que eu sei que pH ácido é pH menor que 7. Agora, se o pH é menor que 7, o pOH vai ser o quê? O pOH é o contrário. O pOH é maior que 7. Tá certo? Em meio ácidos, eu tenho mais H+. Então, o pH é menor que 7 e o pOH, a quantidade de OH- é maior do que 7. É maior do que 7. E aqui cabe uma outra relação super importante, guys nobre. Super importante. Dá uma olhada nisso aqui comigo. Se eu pegar isso daqui, ó, e multiplicar logaritmo dos dois lados, vai ficar assim, ó, log de H+ vezes OH-, que é igual a log de 10 a menos 14. Eu vou multiplicar por menos dos dois lados, ok? Então vai ficar menos log. Olha, aqui é um produto. Eu posso fazer o seguinte, menos log de H+, mais log de OH-. Eu posso fazer isso. Quando eu tenho um produto, eu posso fazer a soma de logaritmos. Vai ser igual a menos log de 10 a menos 14. Então, ó, o menos multiplica os dois. Então, vai ficar menos log de H+, menos log de OH-, que é igual a... Olha, eu posso já jogar o 14 para cá, que é igual a 14. O que é menos log? Menos log é P. Então, menos log de H vai ser o pH. Mais, o que é menos log de OH-? É pOH mais pOH. Então, toda vez... o pH mais o pOH tem que dar 14. Então, nesse caso que nós fizemos nesse exemplo, olha, o pH é quanto? 6. Então, quanto que tem que ser o pOH? 8. Porque a soma do pH mais do pOH sempre tem que dar o quê? Sempre tem que dar 14 a 25 graus Celsius. Tá certo? Então, toda vez que eu acho o pH, automaticamente eu acho o pOH. Porque nós temos um equilíbrio. A água está em equilíbrio com o H+ e o OH-. Então, nós temos a existência tanto de H+, tanto de OH-. Porém, em soluções ácidas, eu tenho mais H+ do que OH-. Vamos dar uma olhada nas soluções básicas? Olha só. Aqui, guys nobre, quando eu tenho meio básico, é porque eu tenho uma concentração maior de OH- do que de H+, correto? Então, nós temos aqui um meio básico. Vamos dar uma olhada aqui, então. Vamos simular. Eu tenho aqui OH-. Vamos supor que a concentração dele é 10 a menos 6. Olha, é maior do que 10 a menos 7. Tá bom? Se ele é 10 a menos 6, ó, não tem que dar sempre 14 a concentração dos dois? O ácido, o H+, vai ser quanto? 10 a menos 8. Então, eu posso fazer pOH. O que é pOH? Vai ser menos log da concentração de OH.
que nesse caso vai dar 6. Eu posso fazer o pH. O pH vai ser o menos log da concentração de H, ou seja, o pH vai ser 8. Olha só, então, quando eu tenho mais hidroxila do que H+, o meu pH, olha, é maior do que 7. Por isso que a gente fala sempre que pH maior que 7 é básico. Porque, na verdade, de tabela a gente já está medindo quem? O OH-. Porque se eu falo para você que o pH é 8, automaticamente eu estou te falando que o pOH é 6. Ou seja, que eu tenho mais OH- nessa solução do que H+. Então, se o pH for maior do que 7, nós temos um meio básico. Porque se o pH é maior do que 7, eu tenho menos H+. Olha, o H+ vai ficando cada vez menor, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. E nisso, quem vai aumentando? O OH-. Então, na escala de pH, é básico quem é maior que 7. E na escala do pOH, né, que é quando a gente faz a medição da hidroxila, é o que? Menor do que 7. Menor do que 7. E de novo, olha, o pH mais o pOH tem que dar 14. Se o pH é 8, olha, para dar 14 eu preciso de 6. 8 mais 6, 14. Então, toda vez que a gente escreve o pH, nós estamos falando também do pOH. E o pH vai ser básico. O pH vai ser básico porque tem menos H+ em solução do que a hidroxila. Por isso que eu tenho um meio básico. Tá certo, gás nobre? Belezinha? Então, olha só. Meio neutro, o pH é igual a 7. Porque no meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. No meio ácido, o pH é menor que 7. E o pOH é maior do que 7, porque em meios ácidos eu tenho mais H+ do que OH-. E em meios básicos, o pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7, porque em meio básico eu tenho uma concentração maior de OH- do que H+. E a 25 graus Celsius, a concentração, o produto da concentração de H+ pela concentração de OH- vai ser 10 a menos 14. Que vale dizer que o pH mais o pOH vão dar 14. Então, se eu falo para você que uma solução tem pH igual a 2, eu te pergunto qual que é a concentração de OH-. Qual que é o pOH? Pera aí. pH mais pOH tem que dar 14. Se o pH é 2, o pOH vai ser 12. Essa é uma solução o quê? Ácida, porque tem muito H+. Olha aqui, ó, o pH é menor que 7 e o pOH é maior que 7. Olha, o pH menor que 7, aqui é 2. O pOH maior que 7, aqui é 12. Se eu falo para você que é uma solução básica, que o pH dela é igual a 10, pô, se o pH é igual a 10, o pOH vai ser 4, porque tem que dar 14. pH igual a 10 tem pouco H+, olha só, vai ser o que? Maior que 7, vai ser básico, porque eu tenho mais OH-. E ó, o pOH é menor que 7, que é 4, olha. Então eu tenho meio básico. Tá certo, gás nobre? Firmeza? Tranquilo? Então isso é pH, isso é pOH. Daí que surge esse termo. E é por isso que a gente classifica as reações em ácido-base. Ok? Ah não, aquele meio é ácido, aquele meio é básico, porque nós estamos medindo a concentração de H+ e de OH-. Tá certo? Vamos fazer um exercício aqui para a gente aprender a calcular isso? Dá uma olhada. Gás nobre, olha a primeira questão.
qual o pH de uma solução de ácido clorídrico 0,001 mol por litro? Gás nobre, olha o que ele está te perguntando. Ele está te perguntando o pOH. Ele quer saber a concentração de OH-. Mas o que ele me deu? Ele me deu um ácido. Pera aí, ácido libera H+. Como que eu vou chegar no OH-? Pô, a gente sabe que os dois estão relacionados. A gente sabe que o produto do H+ pelo produto do OH- tem que dar quanto? 10 a menos 14. Ou melhor, a gente sabe que o pH mais o pOH tem que dar 14. Ok? Tem que dar 14. Então, se eu sei o H+, eu também sei o OH-. Então, não é um problema pra gente. Então, quem que a gente vai achar primeiro? A gente vai achar primeiro o que ele deu. E o que ele deu? Ele deu o HCl. Então, olha só. Nós sabemos que o HCl em água libera H+, e libera o cloreto. Se ele tem concentração 0,001, quer dizer que cada 1 mol de molequinhas libera um H+. Ele não falou alfa, então a gente considera que é 100%. Que todo ácido vai liberar o H+. Então, se eu coloquei 0,001, eu vou formar também 0,001. Pronto, gás nobre. Descobri a concentração de quem? Do H+. Descobri a concentração do H+. Qual que é a concentração do H+ nessa solução? A concentração é 10 elevado a menos 3. Pronto, descobri. Só que, o que é pH? pH é menos log da concentração de H+. Então, se eu fizer menos log de K e menos log de K, eu acho quem? O pH, porque menos log significa P. Então, vai ser pH. pH é igual. Olha, aqui eu resolvo. Eu jogo 3 aqui para frente. Menos 3 vezes 1 dá 3. Pronto. Descobri o pH dessa solução. Então, essa é uma solução que tem pH igual a 3. Mas ele não quer saber o pH. Ele quer saber o pOH. Espera aí. Se o pH é 3, o pOH tem que ser quanto? Olha, pH mais pOH tem que ser 14. Então, que número que vai ser o pOH para dar 14? Vai ser 11. Porque 3 mais 11 dá 14. Bacana, né, gás nobre? Muito louco, né? Achamos. Não é difícil. Tá? Olha a segunda. Qual o pH de uma solução 0,005 mol por litro de hidróxido de cálcio? De novo, agora ele quer saber a concentração de H+. Mas ele me deu uma base que só libera o H-. Mas isso não é problema, porque se a gente sabe o OH-, a gente já sabe automaticamente o H+. Vamos fazer, só que a gente vai ter que fazer primeiro aqui, ó. Olha, o hidróxido de cálcio em água dissocia e vai liberar o Ca2+, mais 2OH-. Tá certo? É isso que vai liberar. Tá? Ele não falou alfa, a gente considera que é tudo. A gente considera que cada formulazinha é capaz de liberar 2OH-. Então, se eu tenho 0,005, olha, se 1 vira 2, 0,05 vai virar o dobro. Não dobrou de 1 para 2? Aqui também vai dobrar. Vai virar 0,010. Tá? Quando eu multiplico aqui por 2, dá 0,10. Certo? Então, olha só. Achei a concentração de OH-. Então, eu sei que a concentração de OH- vai ser igual, ó, anda duas casas, a 10 a menos 2. Porém, ele quer saber pH e pOH. A gente pode achar o pOH. pOH é menos log da concentração de OH. Então, vai ser menos log da concentração de OH, que é igual a menos log de 10 a menos 2. Ok? Multipliquei menos log dos dois lados. Menos log é P. Então, pOH
vai ser igual a, o 2 vem para cá, igual a 2. Pronto, achei o pOH, mas ele quer o pH. pH mais pOH tem que dar 14. Então, se o pOH é 2, o pH vai ser 12. Olha, uma solução básica. Por que uma solução básica? Porque eu joguei base. Olha aqui em cima, solução ácida. pH menor que 7. Porque eu joguei um ácido. Viu que tudo se encaixa perfeitamente? É muito doido. É muito louco. Tá certo, guys? Então, esses são os equilíbrios. O equilíbrio da própria água, que a água se auto-ioniza, liberando H+, e OH-. E nós podemos ter concentrações maiores de H+, concentrações maiores de OH-, e isso vai determinar se uma solução é ácida ou básica. E nós podemos medir isso através do pH, que é menos logaritmo da concentração de H+, ou de OH- de uma solução. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de pH e pOH. Tem uma série de exercícios para você fazer. Então faça os exercícios que você vai ver que isso daqui não tem mistério. É super fácil, super tranquilo. Porque aqui você reage e reage batutíssima. Rendimento de 100% da sua reação. Tá certo? Então eu te espero na próxima aula. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.